Estamos ao vivo com argumento e agora pronto para conversar com o deputado Celso Sabino, do PR. Ele está na frente que combaterá a criação do estado do Tapajós. Na verdade, contra a divisão do Pará, não é isso, deputado? É verdade. Eu quero saudar todos os telespectadores do seu programa, eu sou um deles. É uma satisfação muito grande estar aqui para falar de um assunto tão importante que está hoje em voga. Celso, primeiro detalhe, você acredita que há tempo suficiente para esclarecer a população? Ou vai ser um voto Maria vai com as outras, um voto emocional, vamos lá e assim por diante? Nós vamos trabalhar exatamente para prestar essa informação para todos os cidadãos paraenses, para os nossos irmãos do oeste do Pará, inclusive, do sul e sudeste do estado, tentar transparecer a todos as reais consequências de uma possível divisão do estado do Pará. Nós temos plena convicção de que os danos serão muito nefastos ao estado como um todo. O estado do Pará hoje vive um momento ímpar na sua história. Da mesma forma como dizem que o Brasil é o país do futuro, nós acreditamos que o Pará será o estado do futuro. Celso, você tem uma grande importância nessa história porque você tem participado de todos os passos para a criação das frentes e eu queria que você explicasse para nós como é que funciona. É a primeira vez que terá um plebiscito no país para um assunto dessa natureza. Já tivemos uma experiência com um referendo. Então nós estamos vendo que até a Justiça Eleitoral ainda está com dificuldade, está demorando muito a estabelecer regras e tudo mais. Nós sabemos que serão duas perguntas. Você quer dividir o Pará para criar o Tapajós é a primeira, ou você quer dividir o Pará para criar o Carajás é a segunda. Terão uma frente favorável a Carajás, contra Carajás. Outra favorável a Tapajós e contra Tapajós, né? Então são 4 frentes debatendo, essas 4 como se fossem 4 candidatos. Vão ocupar a mídia e assim por diante, não é verdade? Tá. Já foram registradas essas frentes. Qual é a sua função na frente? Bom, nós fizemos um amplo debate, né? Como você sabe, o exercício da política é uma arte um tanto quanto complicada. E nós conseguimos um fato quase que histórico na história do Pará. Conseguimos congregar políticos das mais diferentes legendas, das mais diferentes ideologias e cores partidárias, políticos do PT, do PSDB, do PSOL, do PR, sob uma mesma bandeira, que é a bandeira do estado do Pará. Então, isso marca um fato histórico. Nunca antes nós conseguimos fazer isso. Fizemos vários debates, várias reuniões na Assembleia Legislativa, na Associação Comercial do Pará, que culminaram no último dia 1º agora de setembro, com uma grande convenção, onde foram eleitos os presidentes das frentes que lutarão contra a divisão do estado, foi aprovado o estatuto e foram tomadas outras providências. A partir daí, o Tribunal Regional Eleitoral deve efetuar o registro dessas frentes até o dia 12 e a partir do dia 13 nós já poderemos começar com a campanha. É importante frisar que no dia 13 nós não já vamos ter o material na rua, adesivo, bandeira, esse tipo de coisa, porque nós temos que cumprir um certo rito. O tribunal nos autorizará a emitir um CNPJ, né, um cadastro junto à Receita Federal. A partir desse CNPJ nós vamos efetuar... Poder arrecadar... Nós vamos poder... limite de 10 milhões de reais por frente. Isso, nós vamos poder abrir uma conta bancária. Toda a movimentação financeira obrigatoriamente precisará passar por esta conta bancária, dentro do limite, como você colocou, de 10 milhões de reais. Agora, deputado Celso, a gente ouve falar que os dois pretensos estados, Tapajós e Carajás, estão se unindo. O marketing deles será um só, a força deles será uma só. Há tendência de que as duas frentes que sejam contra a divisão também se unam em uma só força? Veja bem, o Tribunal Superior Eleitoral, ele definiu que não poderá haver coligação entre as frentes. Porém, um participante de uma das frentes poderá manifestar apoio à outra frente. Por exemplo, eu sou a favor do desenvolvimento, do crescimento da região do sul e sudeste do estado, como a favor do crescimento e desenvolvimento da criação do oeste do estado. Mas não acredito que a divisão hoje do estado do Pará para a criação nem do estado do Carajás, nem do estado do Tapajós, seria uma mola propulsora para o desenvolvimento dessas regiões. Então eu, hoje, estarei nas fileiras das duas correntes, né, hoje contrárias à divisão para a criação do estado. Agora, deputado, o senhor não acha que a argumentação da deputada Bernadette tem alguma força quando ela se fala na representatividade diante da federação? No que possibilita novas emendas, do que possibilita novos recursos? Lógico que a argumentação dela não considera a situação do país, né? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, tem que ser redividido e assim por diante. Mas não deixa de ser um argumento forte, o senhor não concorda? Mauro, depende do ponto de vista. Eu acredito que nós não precisamos de mais políticos, mas eu acho que a gente precisa dar mais uma peneirada
no quadro que nós temos hoje. Você vê, por exemplo, como a deputada Bernadette, eu quero até elogiá-la aqui, quando ela citou o caso da Lei Candir, que realmente toma recurso do Estado do Pará, da ordem de aproximadamente R$ 1,5 bilhão por ano, e eu sou presidente na Assembleia Legislativa de uma comissão que trata exclusivamente deste assunto. A Lei Candir, que foi editada em 1996, em 2013 ela foi constitucionalizada. E em 2003, quando ela foi constitucionalizada, ficou definido que uma lei complementar viria para regular as compensações que os estados que contribuem hoje para o equilíbrio da balança comercial e o equilíbrio da inflação teriam pelas perdas. Mas até hoje nós ficamos... E até hoje essa lei complementar ainda não foi editada, exatamente. Então, e eu não vejo exatamente esses parlamentares que hoje defendem a divisão do Estado do Pará, deputados federais, inclusive, estarem se unindo em Brasília para cobrar da União a proposição dessa lei complementar que venha regulamentar esses perdas. O senhor é contra a criação do Tapajós, pelo menos formalmente, na frente contra a criação do Tapajós. Nós não podemos deixar de reconhecer que há, não um abandono, mas há um bloqueio logístico, político, de cuidado entre a região de Belém e o oeste do Pará. Os índices demonstram a dificuldade de controlar uma região extremamente extensa, longe, com difícil acesso, até pelo Amazonas tem que ir contra o rio. Então é um acesso quase só aéreo. A história do asfaltamento da Transamazônica, desde que a gente era criancinha, a gente já ouve falar, né? E vai para lá, é foto aqui. Aliás, os dois governadores se encontraram, o Jatene e o do Mato Grosso agora, vem uma nova ideia de asfaltamento, mas a gente já viu isso várias vezes, né? Várias vezes. E a verdade é que o tempo passa e que não acontece nada. Culturalmente, nós sabemos que o oeste do Pará é diferente daqui da região de Belém. O senhor sabe disso, né? Até ao tomar açaí, comer o peixe é diferente, o açaí é diferente, a música é diferente, a poesia é diferente. O senhor não acha que é uma missão assim meio complicada ser contra o Tapajós, deputado? Mauro, eu não sou contra o Tapajós da forma como você coloca. Eu sou a favor do desenvolvimento e do crescimento daquela região. Eu acho que não vai ser dividindo, ao contrário. Eu acho que se nós tomarmos essa decisão hoje, acredito que não tomaremos, pela divisão e a criação do Estado do Tapajós, nós poderemos ainda evitar que um crescimento maior venha a ocorrer devido ao cenário que está se desenhando hoje. É importante a gente colocar que, apesar de ser uma questão cultural, uma questão histórica, os dados hoje que nós temos disponíveis de institutos oficiais como o IPEA, como a UFPA, como a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará ou o IDESP, eles apontam que é mais inviável o Tapajós do que o Carajás. A situação depois da divisão, que a situação do Tapajós vai ficar mais difícil, nós todos sabemos, inclusive eles. Mas eles querem. Então, Mauro, veja bem uma coisa. Se nós temos hoje uma situação difícil, e eu reconheço que o Estado hoje passa por uma situação difícil, nós não podemos tapar o sol com a peneira, o cidadão sai na rua e vê como é que está o nível de violência, o trânsito na região metropolitana de Belém, a saúde pública aqui em Belém, onde é a capital do Estado, nós vivemos um problema muito sério de saúde pública. Nós reconhecemos esse problema, nós reconhecemos essa situação, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa história. Eu acredito que nós precisamos dar um passo à frente e não regredir. Não vai ser com a divisão do Estado do Pará que isso vai melhorar. O Estado do Tapajós, que já vive hoje uma situação delicada, como você mesmo colocou aqui, a deputada Bernadette, o doutor Edson Franco, já tem uma situação difícil hoje. Se hoje nós temos poucos médicos, poucos leitos hospitalares, poucos policiais, na hora que nós precisarmos enxugar a máquina pública, porque segundo o estudo do IDESP, o déficit anual do Estado do Tapajós é de cerca de 800 milhões de reais por ano. Então nós precisamos diminuir, vamos ter que diminuir a máquina pública nesse pretenso novo Estado. E aí nós vamos ter que diminuir a quantidade de médicos, nós vamos ter que diminuir a quantidade de policiais, nós vamos ter que diminuir a quantidade de leitos. Então isso precisa ser mostrado para essa população. Nós reconhecemos que há muito tempo se fala nesse assunto, nessa região. Nós reconhecemos que o Estado tem problemas, mas nós estamos dispostos a arregaçar as mangas e trabalhar. O Estado do Pará precisa ser reconstruído sobre novas bases. Eu estou hoje na Assembleia, eu não estava ontem. E eu conversando com um deputado separatista, e ele falou para mim assim, eu falei para ele, eu assumo um compromisso com você. A partir do dia 12 de dezembro, após esse plebiscito, que esse Estado não será dividido, eu assumo um compromisso de nós nos darmos as mãos e irmos lutar para vencer esses argumentos que hoje motivam. Que é o caso, por exemplo, da BR-163, da Transamazônica, da PA-150, de hospitais regionais. Ele respondeu para mim assim, mas isso está aí há muitos anos, como você falou há pouco. Isso não se resolve há muitos anos. Eu não posso voltar no passado. Eu estou agora na Assembleia.
mas é impessoal a questão, não dependia só do senhor, e o poder público deixou falar em asfaltar um BR-163, para nós aqui da região de Belém, isso aí não interessa há muito tempo, né? A gente fala assim por falar, mas não interessa, não afeta nada. É para quem não tem um conhecimento sobre o assunto. E não afeta nada a nós, é tão longe que fica por isso mesmo. Nós não teríamos um argumento mais propositivo de fazer uma redivisão de interesses no Estado, de fazer uma redivisão de investimentos no Estado? Porque o que nós estamos vendo agora? Agora nós estamos correndo. E eu me coloco, eu sou daqui da região de Belém, e eu estou vendo que agora o governo do Estado está fazendo um governo itinerante em Santarém, um governo itinerante em Marabá, e anuncia um negócio para Santarém, vem uma universidade de Santarém, vem uma universidade, mas só agora, né, deputado? Mauro, veja bem, eu discordo um pouquinho quando você diz que a BR-163 não vai influenciar a nossa vida aqui. Eu acredito que... Nós não pensamos, não toca em nada. O senhor lê no jornal, Transamazônica intransitável, a gente vê na televisão. Pois é. A Transamazônica, e daí? A pavimentação da Transamazônica pode representar uma mola de desenvolvimento não só para a região do sul do estado, mas como para a região do oeste do estado e para nós que moramos aqui em Belém. Mas nós não conseguimos até agora, deputado. Mas só que nós vamos cruzar o braço agora. Não, e qual é a nossa proposta para conseguir? A proposta deles é o seguinte: nós temos 17, com mais 3 senadores, 20 representantes. Com 3 estados, nós teremos muito mais reclamando pela BR-163, não é verdade? Mauro, observe, nada muda se nós tivermos 3, se nós tivermos 9 que estejam lá exercendo um papel, de repente, que não é o ideal que nós gostaríamos que fosse representado. A quantidade é importante, é voto, deputado. Mauro, veja bem uma coisa. Eu acho que nós... precisa de voto no Congresso, o senhor sabe disso. Eu volto a repetir, eu acho que nós não precisamos de mais político, mas nós precisamos talvez melhorar um pouco a qualidade da nossa representação. Eu não quero dizer que de repente mais deputados federais ou mais senadores para o estado do Pará, inclusive nós vamos aumentar agora. Hoje nós temos 17 deputados federais, o mesmo número do Maranhão. Nós já estamos reivindicando junto ao Tribunal Superior Eleitoral que essa quantidade de deputados federais aumente. É importante que a gente entenda também isso. Sim, vai aumentar, mas nunca como se fosse 3 unidades da federação. Tá? Então a argumentação de representação no Congresso Nacional, representatividade federativa, que a divisão é favorável, não resta dúvida. Eu quero que você me aponte um dia onde esses 17 deputados federais, os 3 senadores se reuniram para lutar pelo um único objetivo do estado do Pará. Em vez de 17, nós tivemos 30. Eu vejo a bancada até bem azeitada, deputado. Tem encarreado bons recursos. Agora, sem sombra de dúvida, imagine a bancada paraense comparada com uma bancada mineira. Pois não sei nem quantos tem deputados em Minas, mas deve ser uma proporção assim 5 vezes maior. Não é verdade? Bom, eu acredito que nós precisamos ampliar o debate, ampliar o diálogo. Eu acho que os parlamentares, de repente, precisam fazer uma avaliação da importância que a união... nós estamos conseguindo fazer uma grande união em defesa agora do estado do Pará. O deputado Zenaldo Coutinho, que sempre esteve à frente desse debate, eu estou me somando a ele agora, a Associação Comercial do Pará, Sindicato de Economistas, contadores, feirantes. Então, está se fortalecendo um grande grupo. Eu tenho uma convicção e uma esperança muito grande dentro do meu coração que a partir desse debate que está sendo inaugurado agora com a divisão do estado do Pará, nós vamos dar outros passos também importantes. Eu acho que pautar também a discussão da Lei Candir, pautar também a discussão da BR-163, da Transamazônica, da PA-150. Que o Estado como todo, a população, sairá ganhando desse debate. Nós nunca debatemos esse assunto. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: a gente não pode vir só com argumentos emocionais. Concordo. Eu quero parar grande, eu Concordo. não quero que mexa, é tudo meu. Concordo. E nós nunca fomos lá. Muita gente que fala isso sequer conhece Santarém, sequer foi a Marabá, não tem a menor noção. E eu não quero que tire. E é por isso que nós estamos tentando... Você não cuida, mas não quer que tire. Não é que você não cuida, não. É exatamente por isso que nós estamos tentando pautar esse debate em cima dos dados técnicos, dos dados científicos que estão disponíveis. Estamos tentando fugir desse discurso fanista, dessa movimentação emocional que você sabe que existe no sul do estado e no oeste do estado. A gente está querendo mostrar os números que tem hoje o IPEA, que tem hoje a UFPA. Dia 15 agora de setembro deve estar sendo concluído um grande estudo feito em conjunto por todos esses órgãos. E a gente quer mostrar para a população exatamente isso. Olha, se dividir o estado, não vai ter recurso para custear nos próximos meses o estado. Eu sou da Secretaria da Fazenda, você sabe disso, auditor. Então eu entendo que os recursos que tem hoje disponíveis de arrecadação no sul do estado e também no oeste do estado não dão conta de custear a máquina pública que existe hoje. Nós estreamos hoje, inauguramos esse debate.
teremos a oportunidade de conversar várias vezes até o dia 11, se a legislação permitir, porque até agora não se sabe qual vai ser a nossa participação. Se nós vamos poder fazer essa conversa durante o início da campanha e durante o decorrer da campanha. Mas conte conosco, a nossa função é esclarecer. E é natural que aqui eu fiz o papel contra a sua proposta e com a deputada Bernadette também e assim por diante, né? Para que haja o debate, para que a gente possa desenvolver argumentos, para que possa facilitar o pleito, possa facilitar a decisão do nosso conterrâneo, do nosso eleitor. Muito obrigado pela participação e esperamos contar com o senhor nas próximas. Pode contar, eu quero te agradecer também pela oportunidade de estar informando a população. Eu acho que esse é um canal que precisa e deve ser aberto, porque muitas falácias surgirão no decorrer desse processo e o seu papel e o nosso será muito importante nesse esclarecimento. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.